Uma coisa que esqueci de mencionar na primeira parte do meu depoimento, ao iniciar, é que eu não sou socialista, jamais o fui. A única coisa que li de Karl Marx foi o Manifesto Comunista, mas eu me definiria como direito humanista. E eu entendo que o ideal da humanidade é a plena aplicação, o pleno respeito aos direitos humanos, assegurados na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, mas também na Declaração dos Direitos Humanos e dos Povos africana e em todas as declarações que nós temos pelo mundo e pela história afora, e que essa plena aplicação equivaleria até além, talvez, do comunismo, da utopia do comunismo, que é o ápice, o objetivo da teoria marxista. Pois bem, encerrei a primeira parte descrevendo como o processo de impeachment da presidente Dilma em 2016 foi plenamente nulo por violação clara dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, princípios esses, direitos esses humanos, garantidos pelo artigo 5º da Constituição Federal, nos seus incisos 54 e 55. Pois bem, esse golpe de Estado que foi o partido da vice-presidência da República e o segundo partido maior, fora o PT, da base do governo Dilma, que era o PP, terem fechado questão para executar esse golpe de Estado que colocou no poder esse usurpador que ali está ainda, chamado Michel Temer, isso aconteceu num caldo de cultura que vinha de 2013, quando houve aquelas manifestações que começaram em São Paulo, teoricamente por causa do aumento de 20 centavos na tarifa do metrô e do ônibus, mas que eram o resultado de finalmente chegarem ao Brasil as consequências da crise americana, da irresponsabilidade norte-americana, estadunidense, de 2008, com as hipotecas e as pensões do subprime, que avassalaram a Europa e durante os governos Lula não chegaram ao Brasil, mas que acabaram chegando entre 2012 e 2013, quando caíram os preços das commodities que garantiam a nossa prosperidade como resultado da crise americana e não como com qualquer culpa dos governos petistas de Lula ou de Dilma. E ao chegarem aqui esses resultados e ao causarem toda aquela insatisfação que provocou aquelas manifestações de massa sem qualquer liderança identificável, encontraram a presidente Dilma em confronto com Eduardo Cunha, presidente da Câmara e, portanto, o segundo na linha de sucessão presidencial, que, em associação com o PSDB, então de Aécio Neves, fez tudo o que fosse possível para solapar, para sabotar a base do governo da presidente Dilma, principalmente com as chamadas pautas-bomba, aprovando tudo aquilo que causasse gastos excessivos, indesejáveis, e negando tudo aquilo que significasse gastos realmente úteis, socialmente falando. Nesse caldo de cultura que foi onde se começou esse mito, isso sim é um mito, isso sim é uma grande mentira, de que o PT quebrou o Brasil. Muito pelo contrário, como eu dizia na primeira parte, internacionalmente se reconhece que os governos Lula, principalmente, projetaram o Brasil, desenvolveram tremendamente em 8 anos e depois também em 12 anos, contando com o primeiro governo da presidente Dilma, o Brasil, criaram um mercado consumidor que não existia, de pessoas vindas da classe C que se tornaram classe média, que passaram a consumir passagens de avião, universidade, eletrodomésticos e tudo mais. Tudo isso foi causado pelo PT. A quebra do Brasil foi causada pela sabotagem que começou quando Eduardo Cunha, na presidência da Câmara,
e favorecendo ao vice-presidente Michel Temer, que depois usurpou a presidência, se aliou ao PSDB de Aécio Neves, aquele senador que recebeu 2 milhões do dono da JBS, que eu carinhosamente chamo de Joesley Safadão, teoricamente para pagar os seus advogados. Agora, tenho certeza que advogado nenhum viu a cor desse dinheiro, porque esses 2 milhões foram depositados na conta do deputado Petrella, cujo helicóptero, coincidentemente, pouco tempo antes, havia sido apreendido com uma carga de cocaína no valor aproximado no mercado de 2 milhões. Mas tudo bem, isso é outra história. Eduardo Cunha se aliou a esse PSDB, capitaneado, cuja presidência era de Aécio Neves, para sabotar o governo do qual o partido dele fazia parte. O PMDB fazia a vice-presidência do governo Dilma, e essa sabotagem, sim, possibilitou que o Brasil não resistisse à chegada das consequências, finalmente, da crise americana, da irresponsabilidade americana de 2008, e começasse a grande depressão que ainda hoje estamos vivendo. Ela não tem qualquer responsabilidade do PT. A responsabilidade é principalmente do PMDB, desse usurpador que está hoje sentando, manchando a cadeira da nossa presidência da República. Então, o primeiro mito que cai por terra: o PT quebrou o Brasil. Isso é mentira, trabalhador. Eu também estou desempregado. Eu também, como advogado, estou desempregado, estou procurando emprego como professor e está difícil de encontrar. Assim como está difícil de encontrar para vários profissionais de várias áreas que tiveram que ir trabalhar para o Uber, ganhando pouco pelas corridas, e acham que a culpa é do PT. Não é, colega trabalhador. A culpa é do PMDB, associado então ao PSDB, que agora, em sua parte, como o senador Tasso Gereissati, faz a sua autocrítica, dizendo que não deveria ter se aliado a gente tão baixa, causando essa crise que nós temos hoje, que não é de responsabilidade do PT. Dentro dessa crise, dentro do golpe de Estado, com aquele processo de impeachment nulo, tecnicamente, flagrantemente nulo, como eu descrevi, veio esse caldo de cultura em que, apesar de tudo isso, 39, 40, 41% dos brasileiros queriam votar em Luiz Inácio Lula da Silva para presidente. A partir daí foi que eu, que já não era petista há quase 20 anos, que já não votava no primeiro turno no PT havia quase 20 anos, fiz questão de votar no presidente Lula, contra quem nada foi comprovado, para presidente da República, porque era a única chance de salvar o restinho de democracia que ainda nos restava, que hoje é bem menor, mas ainda nos restava. Então eu também fazia parte daqueles 40% dos eleitores brasileiros que insistentemente nas pesquisas dizia que queria votar no presidente Lula. Aí veio a segunda fase do golpe, que também é perfeitamente denunciável do ponto de vista do direito. Não há qualquer prova de corrupção contra o presidente Lula. O processo no qual ele foi condenado pelo triplex, pelo recebimento do triplex da Praia das Astúrias, no Guarujá, que até a respeito do qual candidamente minha mãe, que é uma senhorinha que votou no Collor porque ele era um pão, observou: mas todo mundo tem apartamento do Guarujá, por que o Lula não pode ter? Mas sequer isso. O Lula não pediu para ter aquele triplex no Guarujá. Nem a dona Marisa, mulher do Lula, pediu. Aconteceu que a dona Marisa tinha um compromisso de compra e venda de um apartamento padrão naquele prédio que estava sendo construído pela cooperativa dos bancários. E o dono da OAS, o delator da delação premiada que não se comprovou por nenhuma outra prova ou indício, Léo Pinheiro, dono da OAS, para conseguir uma pena domiciliar, depois de ter sido condenado, assim como aconteceu com Marcelo Odebrecht, o chefe da quadrilha, da corrupção última verificada pela Operação Lava Jato, Léo Pinheiro resolveu dizer
que havia prometido o triplex ao presidente Lula em troca de favorecimentos na Petrobras. Mas, como é notório, uma delação previada só tem valor se encontra comprovação em outras provas, o que não aconteceu nesse caso, porque o crime de corrupção passiva tem 3 elementos, nenhum dos quais se verificou nesse caso. O primeiro é praticado por funcionário público no exercício da função, que faz o que não deveria fazer ou deixa de fazer o que deveria fazer, número 1. Número 2, em troca de vantagem concreta ou prometida indevida. E número 3, o número 1 é o funcionário público, o número 2 é o fazer algo que não devia ou deixar de fazer algo que devia. E número 3, em troca de vantagem ou promessa de vantagem indevida. Pois bem, Lula já não era funcionário público. Lula era ex-presidente. É claro que tinha sua influência e continua tendo sua influência no PT, mas o tipo criminal não estava perfeito nesse ponto. Segundo ponto, recebeu ou deixou de receber, ou recebeu concretamente ou recebeu promessa de vantagem indevida. No Brasil, a propriedade imobiliária só se transmite por escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do imóvel. Pois bem, não há nada em relação ao triplex do Guarujá assinado por Lula ou por Dona Marisa. Há apenas uma promessa de compra e venda de um apartamento standard, da época em que era a Cooperativa dos Bancários quem construiu o prédio, que depois foi assumido pela OAS de Léo Pinheiro. Pois bem, não há sequer um compromisso de compra e venda assinado, quanto mais um compromisso de compra e venda dado como quitado, para que se pudesse dizer que o apartamento era do presidente Lula ou de Dona Marisa. Não há nem o primeiro elemento, nem o segundo elemento, e muito menos o principal elemento. Não há qualquer contrato ou licitação da Petrobras em que se tenha comprovado que tenha havido influência de Lula para favorecer a OAS e suas construtoras cúmplices. Não há. Ssérgio Moro teve que chegar ao absurdo de condenar por fato indeterminado. Nenhum favorecimento em contrato ou licitação da Petrobras foi sequer identificado pelo juiz Sérgio Moro para condenar Lula. Muito menos um compromisso de compra e venda sequer, muito menos uma escritura daquele apartamento que tivesse sido transmitido, e menos ainda o fato do presidente Lula ser um funcionário público que tivesse influência direta e funcional sobre a Petrobras naquele momento. Portanto, essa condenação é completamente nula por violação do princípio da legalidade. O princípio da legalidade, das penas no caso, é aquele que diz: não há crime nem pena sem lei anterior que a defina. E a lei anterior tem que definir o tipo criminal. E o tipo criminal tem que ser comprovado que aconteceu para que se busque um autor, para que ele possa ser condenado. Nesse caso, sequer aconteceu o tipo criminal, sequer a materialidade do crime existe, quanto menos a autoria da parte do presidente Lula. E, portanto, a sentença é completamente nula, e menos ainda o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre, poderia ter confirmado por unanimidade na apelação essa sentença.